Olá, prezados alunos. Vamos agora estudar sobre lei de Coulomb nesta aula. O que é a lei de Coulomb? Vamos primeiramente relembrar aqui o princípio da atração e repulsão. Já vimos, né, que esse princípio diz que cargas de mesmo sinal se repelem, né, e cargas de sinal opostos se atraem. Então, por exemplo, se temos duas cargas positivas, elas vão se repelir. A mesma coisa com duas cargas negativas. E se temos uma carga positiva e uma negativa, elas vão se atrair. Quando falamos cargas, nós queremos dizer ou uma partícula fundamental, como um elétron ou próton, que tem carga, né? No caso, o próton carga positiva, ou o elétron a carga elementar negativa, mas também pode ser outros corpos quaisquer, pode ser dois objetos, né? Um objeto com uma carga líquida positiva e outro negativa ou positiva. Então, o termo carga se refere a qualquer corpo que tenha uma carga que não seja neutra, né? Bem, já conhecemos esse princípio, a pergunta é, primeiro, né, o que é atração e repulsão do ponto de vista físico? Segundo, qual é o valor dessa atração e repulsão? Ela pode ser medida, né? Então, qual a grandeza física que define isso, para a gente poder medir? Bem, quem respondeu isso foi o Coulomb, né? O August Coulomb, que é um cientista lá de uns 3 séculos atrás. Ele fez um experimento muito importante e descobriu o seguinte: partículas carregadas se atraem ou repelem com uma força elétrica diretamente proporcional ao valor de suas cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Então, o que significa esse texto aqui, né? Uma forma de escrever o que ele descobriu nos seus experimentos. Esse texto aqui significa o seguinte: se eu tiver dois objetos aqui com carga Q1 e Q2, podem ser positivos ou negativos, separados por uma distância d, né? Aqui os objetos representados por pontinhos, mas pode ser de qualquer forma, né? Vai existir entre eles uma força. Então isso já responde à pergunta original, né? Aqui pergunta qual é o valor, mas qual é a natureza também dessa atração e repulsão? Ela é uma força. É uma força, a grandeza física é a força, né? E essas forças, né? Por que forças no plural? Porque cada uma dessas partículas exerce uma força na outra. Então a carga Q1 exerce uma força em Q2 e a carga Q2 exerce uma força em Q1. Essas forças podem ser atrativas ou repulsivas, dependendo do sinal da carga. E qual é o valor dessa força, né? Aqui a segunda pergunta. Qual é o valor dessa força de atração ou de repulsão? Ela é dada por esta fórmula aqui em cima. A força, ela é igual a uma constante K vezes o módulo de Q1 vezes o módulo de Q2 dividido pela distância ao quadrado. Então vamos ver, termo a termo, o significado desses aqui na fórmula. Bem, K é a chamada constante eletrostática. O valor dela no vácuo é medido como 9 vezes 10 a 9 Newton-metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado. Nas nossas contas, nós só vamos usar esse 9 vezes 10 a 9, né, a parte numérica. As unidades de medidas a gente deixa tudo para o final, desde que estejam todas no padrão. Então, geralmente, a gente vai ter aqui uma carga em Coulomb, né, ou micro-Coulomb ou nano-Coulomb, enfim, basta fazer a conversão para Coulomb. E a distância pode estar em centímetros ou metros. Se tiver em metros, beleza. Se tiver em centímetros, temos que sempre converter para metros, né? Ou se tiver em outra unidade também, converter para metros. Essa forma de escrever o K, 1 sobre 4 π é zero, ela é usada principalmente nos textos acadêmicos, mas a gente pode usar essa forma mais simples aqui embaixo. O que seria esse E aqui, esse Ezinho grego, nessa fórmula? Seria esse E0, né? Zero significa vácuo, porque esse valor pode mudar se não for vácuo, mas no vácuo esse E0 é a constante de permissividade elétrica que tem este valor aqui. Nós vamos usar mais este aqui de cima, como eu falei. Então o K vamos substituir por 9 vezes 10 a 9. Q1 e Q2 são os valores das cargas elétricas. Veja que essas barrinhas aqui, elas significam módulo ou valor absoluto. Então na fórmula a gente só vai colocar os valores positivos. Mesmo que coloque negativo aqui dentro, eles ficam positivos. E d ao quadrado, né? D é a distância entre as partículas, tem que ser em metros. Se tiver ao quadrado, né, a gente vai elevar ao quadrado. Aliás, está ao quadrado, tem que elevar ao quadrado, né? E se tiver negativo, o quadrado torna positivo. Então, devido ao absoluto e à distância ao quadrado, essa fórmula aqui dá um valor em módulo, um valor positivo de força. Por quê? Porque mesmo que as forças sejam atrativas ou repulsivas aqui, que sejam negativas para um certo lado, essa fórmula só dá o valor da força. Para a gente saber se ela é atrativa ou repulsiva, basta olhar os sinais das cargas aqui. Então, essa é a fórmula principal da lei de Coulomb.
Vamos fazer algumas observações. Primeiramente, a força elétrica ela é uma ação à distância. O que isso significa? Que as cargas não precisam se tocar para interagir uma com a outra, né? Assim como a gravitação, né? Um objeto não precisa tocar na Terra para ser atraído pela Terra, né? Então a força eletrostática é uma força de mesma natureza, né? De mesma forma, né? De natureza elétrica, eletrostática, enquanto a gravitacional é de natureza gravitacional, mas as duas são à distância. Bem, algumas observações. Quanto maiores os valores das cargas elétricas, né, maior é o valor da força elétrica. É bem evidente, né? Se eu aumentar os valores de Q aqui, aumenta o valor de F também, porque os Q são valores multiplicativos. E quanto maior a distância entre as partículas, menor é a força elétrica, né? E como ela é inversamente proporcional, a força diminui drasticamente com a distância. O que isso significa? Quanto maior a distância aqui embaixo, veja que ela está dividindo, né? Menor é a força. Então, se eu vou aumentando aqui embaixo, vai diminuindo a força. Só que aqui embaixo eu vou aumentando ao quadrado, né? Então, rapidamente, né? Se eu aumento ao quadrado aqui 2 vezes, já diminui 4 vezes a força. Se eu aumento 3 vezes, diminui 9 vezes a força. Então, isso faz com que a força caia rapidamente. Então, quem já brincou com um ímã, alguma coisa assim, né? Que tem um comportamento parecido, sabe que se a uma pequena distância ele funciona, a uma distância um pouco maior já não funciona, né? Não satisfatoriamente. Então, é isso que quer dizer inversamente proporcional ao quadrado, né, da distância. A força diminui muito. Bem, outra observação. A força elétrica é uma força quadraticamente inversa, assim como a força gravitacional, né? Eu mencionei já a força gravitacional. Mas a força gravitacional ela é apenas atrativa, né? Enquanto a força elétrica ela pode ser atrativa ou repulsiva. Isso se deve ao fato de que a força gravitacional tem como o seu motor, né, a massa, e a massa é sempre positiva, né? Pelo menos em grande escala, né? A maioria da massa do universo é positiva. Já do ponto de vista elétrico, nós temos cargas positivas e negativas, que são as cargas elétricas, em mesma quantidade no universo, né? É simétrico, então, aproximadamente simétrico, pelo menos. Então, ela pode ser tanto atrativa quanto repulsiva. E outro detalhe é que a lei de Coulomb, né, que já mostramos aqui, essa fórmula, essa situação, ela funciona para partículas pontuais. O que é isso? Muito pequenas, né? Então, quando a gente mostra essa figura aqui, a gente simboliza os corpos como pontinhos para indicar que eles são muito menores do que a distância que os separa, né? Se eu posso calcular a força elétrica entre duas casas gigantescas, por exemplo? Posso, desde que elas estejam a uma distância muito longe uma da outra. Se não fosse assim, a gente poderia ainda calcular, mas não por essa fórmula simples, né? Teria que complicar a fórmula aí para considerar as dimensões do corpo, né? No momento, a gente não precisa se preocupar com esse detalhe. Nós vamos usar essa fórmula aqui e simplesmente considerar os corpos como partículas pontuais, né? Partículas muito pequenas. Então, já vimos aí rapidamente os conceitos, né? Não são longos, é simples, teoricamente é simples, né? Embora o Coulomb deve ter gastado um bom tempo fazendo experimento, interpretando, mas para a gente, hoje em dia, é bem mais simples entender. E já vamos ver os exercícios, então, para calcular essa força, né? Por exemplo, qual é o valor da força elétrica entre dois corpos carregados com 8 coulomb e 5 coulomb no momento em que estão separados por uma distância de 2 metros? Só vou conferir aqui se a minha gravação continua sendo executada. Sim. Aqui. Então, nós temos dois corpos, né? 8 coulomb e 5 coulomb separados por 2 metros, né? Então, sempre que vocês verem um problema, tentem identificar esse problema com uma figurinha como essa. Podem desenhar a figurinha, podem colocar os valores aqui, né? No meu slide aqui, para ser econômico, eu acabei não colocando, mas é bom vocês desenharem no caderno, né? Então, aproveitem, refaçam esse exercício no caderno, né? Ou numa folha e vão fazendo com a figurinha e respondendo cada item. Algumas perguntas, né? A primeira é qual é o valor da força elétrica, né? A segunda, essa força de atração ou repulsão? A terceira, o que seria necessário para que essa força elétrica tivesse sentido inverso, mas o mesmo valor? A quarta pergunta, se a carga elétrica do primeiro corpo, né, dobrar, essa aqui no caso, o que acontece com a força? E a terceira, letra E, se ao invés de carga elétrica ser modificada, né, mantém esses valores, mas a gente dobra essa distância de 2 metros, o que acontece com a força? Vamos ver um por um desses itens aqui para a gente entender o cálculo. Primeira coisa, né? Tá aqui o desenho, né? Falei que não tinha desenhado, mas desenhei sim.
8 coulomb e 5 coulomb, né? Nós já vemos que as cargas são positivas, né? Então já podemos até supor que as forças são de repulsão, né? Então, desenhamos, colocamos os dados, colocamos a nossa fórmula aqui de cálculo da força e depois podemos substituir os valores. Então, o K, simplesmente colocamos 9 vezes 10 a 9, como eu disse, usamos o valor mais simples, né? No valor da carga 1, usamos o valor 8. No valor da carga 2, usamos o valor 5. A ordem não importa, tá? Podemos colocar em qualquer ordem aqui, porque é um produto, tanto faz a ordem. O 2 está aqui embaixo no valor da distância, e está ao quadrado da fórmula, né? Veja que as barrinhas aqui indicam que os valores têm que ser positivos, mas eles já são. Então, podemos tirá-lo das barrinhas agora, né? Então, veja que já coloquei o 9 aqui em cima multiplicando, né? Mas a ordem também não altera o valor. Então, 9 vezes 10 a 9, vezes 8 vezes 5, e aqui embaixo eu já resolvi o quadrado. Então, 2 ao quadrado dá 4. Aqui em cima, vamos operar só os números. 9 vezes 8 vezes 5 dividido por 4, e a base 10 a 9 eu deixo para o final. Então, multiplico lá no final vezes 10 a 9. Eu posso fazer automática essa conta aqui direto? Posso sim. Aqui eu separei para mostrar para vocês com mais calma. Fazendo essa conta aqui, ó, 5 vezes 8 dá 40. 9 vezes 40, né? 9 vezes 4 dá 36, então 9 vezes 40 dá 360, dividido por 4. Obviamente, eu poderia simplificar essa conta de várias formas. Por exemplo, eu poderia cortar o 8 com o 4 aqui, porque a divisão pode ser feita junto com a multiplicação, né? Então, ficaria 2. Aí, 2 vezes 5, 10. Vezes 9, 90, que é o que vai dar aqui também. Então, vocês podem fazer em outras ordens também, não exatamente da mesma ordem que eu fiz. Então, 360 dividido por 4 e a base 10 continua quietinha aqui no final. Bem, 360 dividido por 4, obviamente, é 9, né? É 90, aliás. 360 por 4 é 90. Vezes 10 a 9. Podemos deixar dessa forma, já é a solução. Mas se quisermos colocar em notação científica, podemos pegar a vírgula que está aqui no final do zero e mover aqui para a esquerda, então ficaria 9. E se a vírgula move para a esquerda, o número diminui, né? E, consequentemente, o expoente tem que aumentar. Então, 9 aqui do expoente mais 1 fica 10. 10 elevado a 10 newtons, né? Então, essa é a resposta em notação científica. E essa é a resposta sem estar em notação científica, mas é a resposta também. O exercício não pediu para colocar em notação científica. A segunda pergunta, se a força é de atração ou repulsão, nós já até respondemos, né? É repulsão. Olha as forças aqui, ó, essas setas contrárias. Porque as duas cargas são positivas, né? No caso, o mesmo sinal. A questão C pergunta, o que seria necessário para que se essa força elétrica tivesse sentido inverso, mas o mesmo valor? Bem, já vimos que a força aqui calculada pela fórmula dá sempre o mesmo valor, né? Porque ela é calculada em módulo. Então, para a gente inverter o sentido, bastaria trocar o quê? O sinal de uma das cargas, colocar uma negativa, e a força, então, seria de atração. Isso não mudaria o valor da força. Agora, respondendo a letra D, né? O que acontece se a gente dobrar uma força? Aqui eu mostro para vocês o cálculo completo. Ó. Ao invés de 8, eu vou colocar 16 coulomb. E aí eu faço o mesmo cálculo que eu fiz anteriormente. E chego a essa resposta aqui. 18 vezes 10 a 10. Ou seja, antes, no caso anterior, a força deu 9 vezes 10 a 10. E agora dá 18 vezes 10 a 10. Ou seja, dobrou, né? De 9 para 18 é 2 vezes. E veja que foi justamente isso que aconteceu com a carga. Então, nesse caso, a gente nem precisa fazer a conta toda para perceber. Por quê? Porque se a força dobra, né? Perdão, se a carga dobra, vamos lembrar a nossa fórmula. Se eu coloco um 2 aqui na carga Q1, por exemplo, um fator 2, o que vai acontecer com esse fator 2? Ele é um termo 2 multiplicativo desse lado, ou seja, vai dobrar a força. Então, nem era necessário cálculo para responder esse item, né? Mas eu fiz o cálculo e vocês veem que ele também dá o valor. É uma observação. E se o valor das duas cargas dobrar? O valor da força vai quadruplicar. Por quê? Né? Não precisa fazer a conta para mostrar isso. Basta observar aqui que se eu colocar um 2 em Q1 e um 2 em Q2, vai aparecer duas vezes o 2 aqui. Então vai ficar 2 vezes 2, que dá 4. A força vai quadruplicar. Então, essas respostas do que acontece se vai duplicar, triplicar, aumentar tantas vezes, não precisa refazer o cálculo, basta olhar a quantidade de vezes. A não ser que a pergunta seja, qual será o valor da força se duplicar, né? Aí vocês têm que calcular realmente para dar o valor, né? Mas aqui, como a pergunta era o que vai acontecer com a força, ela vai dobrar, né?
E a gente já tinha o valor anterior, então bastava dobrar também o valor de 90 e ia dar 180, né? Então é simples. E finalmente a última, ela pergunta o que acontece se ao invés de mudar as cargas, veja que continua aqui 8 e 5, a gente mudasse aquela distância. Ao invés de ser 2, a gente coloca 4. Novamente, a gente pode refazer a conta aqui totalmente, né? Então veja que eu fiz. E fazendo a conta aqui, não vou repetir todo o processo, mas vocês já viram anteriormente, a única mudança é que aqui era 2 ao quadrado, ficava 4, agora vai ficar 16, né? E aí vai simplificando aqui, não, aí nesse caso não dá um número inteiro, não existe necessidade de dar um número inteiro, né? Pode dar um número quebrado, sem problema. Na verdade, esse número parece quebrado, mas ele, se a gente mover a vírgula para a direita aqui e mexer na base 10, ele é um número inteiro também, né? Ele só está escrito de uma forma aqui quebrada em notação científica, né? Mas enfim, chegamos a esse resultado e a gente pode comparar e ver que ela cai para 1/4 do valor. Desse valor que nós tínhamos da força original aqui, 9, né, vezes 10 a 10, aqui a gente tem 2,25, que é 1/4 do valor. O sentido continua o mesmo. A gente precisava fazer essa conta aqui para descobrir isso? Na verdade, não. Por quê? Novamente, vamos observar a nossa fórmula original. Aqui está o d ao quadrado. Se a gente duplica aqui o d ao quadrado, coloca um 2 aqui dentro, né? Então esse 2 também está elevado ao quadrado e sai um 4 aqui embaixo. Esse 4 que sai aqui embaixo está dividindo. Então quer dizer, se eu duplico a distância, eu estou dividindo a força por 4. E se eu triplicar a distância? Eu estou dividindo a força por 9, né? Eu sempre estou dividindo a força pela quantidade que eu aumento aqui a distância ao quadrado, né? Ou o inverso, se eu dividir a distância aqui pela metade, eu vou quadruplicar a força, né? Porque aí é um termo embaixo aqui do denominador. Então, assim, não é necessário fazer o cálculo, a gente pode simplesmente comparar aqui as relações da fórmula, mas, claro, fazendo o cálculo também vai dar o valor, e de fato aqui fizemos o cálculo e deu esse valor. Vamos ver um outro exemplo também. Agora nós temos qual é o valor da força elétrica entre um próton e um elétron no átomo de hidrogênio, né? Que estão separados, né, a uma distância desse valor. Essa distância aqui é de fato a distância atômica lá de um átomo, né? Então nós estamos trabalhando com valores bem experimentais aqui. E a pergunta é, essa força de atração e repulsão, né? Pergunta B. Bem, pessoal, a primeira coisa que nos vem à mente é o seguinte, tá, mas você não disse as cargas aqui, só disse a distância. Sim, mas nós falamos que as partículas são um próton e um elétron. Nós já conhecemos aí desde os princípios da eletrostática a carga de um próton e de um elétron, né? Que é a carga elétrica elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, né? Então podemos montar, né? Novamente, nossa figurinha aqui, um próton e um elétron. A distância entre elas é essa 6,3 vezes 10 a menos 11, uma distância muito pequena. Nós indicamos mais E, a carga do próton, e menos E, a carga do elétron. Esse E é de carga elétrica elementar, não é de elétron, né? E agora vamos colocar a nossa fórmula. Força igual K, módulo de Q1, módulo de Q2, dividido por D ao quadrado. Bem, K é 9 vezes 10 a 9. Q1, está aqui o valor da carga do próton, 1,6 vezes 10 a menos 19. E Q2, a carga do elétron, menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Veja que tem um menos aqui. Dividido pela distância ao quadrado. Qual a distância? 6,3 vezes 10 menos 11 ao quadrado. Observem que todo número, inclusive a base 10 e o expoente, estão dentro do quadrado, pois essa é a distância, né? Toda a distância é elevada ao quadrado. E agora nós temos que fazer continhas, né? Como é que a gente faz a conta nesse caso? A gente faz número com número, base 10 com base 10, né? A primeira coisa que vocês notam é essas barrinhas aqui, né? Vejam, o 9 está aqui, né? Vamos repetir ele. Esse 1,6 está aqui e esse menos 1,6 está aqui. Por que o sinal de menos sumiu? Porque está em módulo, né? As barrinhas, então nós só vamos considerar o positivo. As bases 10 a gente mantém separado, ó. 10 a menos 19, está aqui. Aliás, primeiro tem o 10 a 9 aqui, né? 10 a 9. Depois o 10 a menos 19, depois o 10 a menos 19. Detalhe, as barrinhas alteram o sinal do número, não o sinal do expoente. Cuidado, não vão alterar o sinal do expoente.
Outra coisa, por que aqui já está subtraindo? Porque na operação de base 10 a gente mantém a base e soma os expoentes. Então eu estou somando, ó, mantive a base 10, que é comum, ó, 10, 10, 10, e estou somando os expoentes. 9 mais menos 19, aí faz o joguinho de sinal, mais com menos dá menos, 19, e aqui também, mais menos 19, que dá menos 19. Então cheguei a esse resultado na parte do numerador. Na parte do denominador, eu tenho que ter o cuidado, porque se eu tenho aqui embaixo uma base 10, um número vezes base 10 ao quadrado, eu tenho que elevar os dois ao quadrado, né, ao expoente. Então, eu elevo 6,3 ao quadrado e também elevo 10 a menos 11 ao quadrado. Só que elevar uma base 10, qualquer número com expoente, aliás, a um outro expoente, é multiplicar os expoentes. Então, eu mantenho a base 10 e pego os expoentes aqui. Menos 11 vezes 2, né? Então, eu elevei ao quadrado, né? Aí vocês podem perguntar, mas você não disse antes que quando a gente eleva ao quadrado, a gente sempre tem um número positivo? Sim, mas o expoente não tem a ver com o sinal do número. Lembre-se que um expoente negativo ele só indica um número muito pequeno. Então, o sinal do expoente a gente não muda. A gente mudaria aqui, se eu tivesse um menos aqui, menos 6,3, no final ficaria 6,3 ao quadrado positivo, porque menos com menos dá mais. Mas não no expoente, tá? O expoente não muda número, porque o sinal, não muda sinal, porque o sinal do expoente não quer dizer número negativo, quer dizer um número muito pequeno. Bem, continuando a conta, multiplicando aqui, 9 vezes 1,6 vezes 1,6, é um número quebrado, né? Pode fazer umas continhas aí no cantinho do caderno ou na calculadora, mas mesmo que faça na calculadora é importante saber fazer na mão, né? Dá 23,04. E 6,3 ao quadrado dá 39,69. Vezes, vamos mexer com as bases 10 agora, arrumar elas aqui, ó. 10 aqui, menos 19 com menos 19 dá menos 38, né? E menos 38 mais 9 dá menos 29. Ou de outra forma, menos 19 mais 9 daria menos 10. Menos 10 menos 19 dá menos 29. Aqui embaixo a mesma coisa, base 10, 2 vezes menos 11 dá menos 22. Para quem não entendeu, né, de onde veio aqui, o menos 11 era o sinal aqui da base 10 e o 2 era o expoente. Então a gente multiplica os expoentes, né? Continuando a continha, eu divido esse número 23,04 por 39,69, que vai dar 0,58. E agora eu tenho uma divisão de base 10. Outra regrinha simples, eu mantenho a base 10 e subtraio os expoentes. Veja que quando eu multiplicava a base 10, eu somava os expoentes, né? Aqui parece que está menos, mas é o jogo de sinal. Ó. 9 mais menos 19 deu menos 19. Aqui também. Agora aqui não. Aqui eu tenho que fazer a base 10, o expoente de cima subtraído do de baixo. Então, menos 29 menos menos 22, né? Porque é o de cima menos o de baixo. Então, inverte o sinal do de baixo. O de baixo já é negativo. Menos 29 menos menos 22 dá menos 29 mais 22. Então, menos 29 mais 22 vai dar menos 7. Essa já é a resposta. E podemos melhorá-la colocando aqui a vírgula para a direita, para ficar em notação científica. Lembre-se que notação científica é manter o número entre 1 e 10, né? Então, 0,58 é menor que 1. Agora, 5,8 está entre 1 e 10. Então, isso é notação científica. Então, movi a vírgula para a direita. Quando eu movo a vírgula para a direita, o expoente subtrai. Então, eu movi uma vez, então o expoente subtrai uma vez. Menos 7 menos 1 dá menos 8. E no final, não se esqueçam de colocar a unidade Newton, né? Que é a unidade de força, enfatizando que essa distância sempre tem que ser em metro e as cargas sempre tem que ser em coulomb para que no final dê Newton. Então esse é o resultado. A segunda pergunta era se a força era de atração ou de repulsão. Óbvio, né? Prótons e elétrons têm cargas de sinais opostos, portanto a força é de atração. E temos um terceiro exemplo aqui, um pouquinho diferente. Por quê? Porque agora a gente quer saber a distância. Né? A que distância deve ser colocados dois corpos com cargas 4 coulomb e 9 coulomb para que exerçam um no outro uma força de 250 newtons. Então, apesar da pergunta ser diferente, a resolução ela é bem parecida da seguinte forma. Repito a fórmula, né? Igual a K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado, é a força, e substituo os valores.
A força é 250 newtons, o K é 9 vezes 10 a 9, as cargas aqui são 4 e 9 coulomb, aqui eu usei esse sinal de vezes, mas poderia ser o ponto também. E a distância é o que a gente quer saber, então eu deixo distância ao quadrado aqui, não pode sumir com o quadrado. Bem, agora o que eu tenho que fazer nessa equação aqui? Eu tenho que isolar a variável que eu quero calcular, que é o d ao quadrado. O que ela está fazendo desse lado? Ela está dividindo, né? Então ela tem que ir para o outro lado do igual, multiplicando. Então eu levo o d ao quadrado para lá, multiplicando 250. Uma vez que eu levei para lá multiplicando 250, o que o 250 está fazendo? Também está multiplicando. Então ele tem que vir para esse lado, dividindo. Então veja que o d ao quadrado e o 250 trocaram de lugar, né? O d ao quadrado que estava dividindo foi multiplicando, e o 250 que estava multiplicando desse lado foi dividindo. E o resto continua igual, 9 vezes 10 a 9, 4 vezes 9. Continuando a conta, d ao quadrado aqui, agora vamos fazer numerozinhos, né? Número com número, base 10 com base 10. Aqui, ó, 9 vezes 9 dá 81, 81 vezes 4, né? Vamos lembrar, 4 vezes 8 dá 32, então se é 80, 320. E tinha um 1 ainda, né? Porque era 81, então 4 vezes 1, 4, 324. Se vocês não conseguem fazer a conta, não estão treinados para fazer a conta direto de cabeça, podem colocar no papel e fazer, né? A base 10 a 9 aqui é a única que tem. E aqui embaixo nós temos 250. Para facilitar a vida, a gente pode, em alguns casos, como esse, simplificar esse número aqui com base 10. Então, ao invés de escrever 250, eu escrevo 25 vezes 10 a 1. Por quê? Porque a vírgula que está aqui no final do zero move para a esquerda e, consequentemente, a base 10 aumenta a 1. Aí vocês dizem, mas não tinha base 10 aqui. Quando não tem base 10, é 10 elevado a 0. E aí 0 mais 1, que é o expoente, né? 0 mais 1 fica 10 a 1. Então, esse número aqui, ó, 25 vezes 10 a 1, que é 25 vezes 10, é 250. É a mesma coisa. Então, se é a mesma coisa, o que eu consegui? Eu consegui uma base 10 para misturar com a outra, né? E é interessante essa base 10 nesse caso, porque eu vejo que eu vou ter uma raiz quadrada, né? Esse quadrado aqui, ó, que está no D, vai ir para o outro lado como uma raiz. E para mim tirar uma raiz de base 10, eu tenho que ter expoente par, né? Porque aí o 2 da raiz quadrada corta com o expoente da base 10. E o 9 aqui não podia, porque ele é ímpar, né? Então por isso que eu separei um 1 aqui, para cortar com 9 para sobrar um 8, por exemplo, né? Tem que ter expoente par. Então vamos lá, continuando dessa parte aqui. O D está aqui desse lado, vai o quadrado para o outro lado, esse quadrado vai como uma raiz, pegando todo mundo aqui desse lado. O 324 dividido por 25 continua aqui. E o 10 a 9 sobre 10 a 1 fica o seguinte, mantém a base 10 e lembre-se, subtrai os expoentes. 9 menos 1, aqui o 1 é positivo, então 1 menos da fórmula. 9 menos 1 dá 8. E nesse caso vocês veem que o expoente ficou par. Por isso que foi interessante fazer essa base 10. Porque se eu tivesse trazido uma base 10 ímpar aqui para dentro, eu não conseguiria cortar, né? Como assim cortar? Aqui, ó, o 2 da raiz quadrada corta com o 8 aqui e eu saio com 10 a quarta. Então é importante ter um expoente par. Então, continuando a conta, 324 dividido por 25 não dá uma divisão exata, mas eu posso simplificar, dividindo os dois por 5. E o 324 dividido por 5, vocês podem ver que dá 18, e o 25 dividido por 5 dá 5. Então, na verdade, corrigindo, falei errado, não é uma divisão, é a raiz já direto, né? Eu me enganei. A 324 tem raiz, né? Que é 18, então sai a raiz 18. E o 25 também tem raiz, que é 5, sai 5, né? E a base 10, como eu falei, 8 ao quadrado. Então, corta o 8 com o 2 aqui do quadrado e sai 10 à quarta. Agora, 18 por 5 realmente não tem raiz, nem tem como, não tem como dividir, nem como simplificar. Então, fica um número decimal aqui, que é um número decimal exato também, né? Porque ele não tem mais casas decimais aqui. Então, 3,6, isso aqui dá de fazer na mão, na calculadora. E o 10 à quarta, que saiu, né? A unidade medida de distância é metros, porque tudo aqui estava no padrão. A força em Newton, as cargas em Coulomb, né? Ó, vamos lembrar o enunciado. Coulomb, Newton. Então, se tudo está no padrão, a distância também sai no padrão, que é metros. A gente pode deixar a resposta dessa forma, está correta, inclusive está em notação científica.
Mas se quisermos escrever de outra forma, também podemos fazer o seguinte. Expande a vírgula aqui 4 vezes, né? Para matar essa base 10, porque a vírgula movendo 4 vezes, o expoente cai 4 vezes, vai para 0, né? E 10 a 0 é 1, não aparece mais. Então ficaria 36 mil. Por que 36 mil? Porque a vírgula moveu 4 vezes. Ó. Ela estava aqui, foi 1, 2, 3, 4. 36 mil. Esse ponto aqui nada tem a ver com vírgula, é só um separador de milhar. Esse ponto aqui não tem importância, tá? O que é importante é a vírgula. Bem, só que 36 mil metros, a gente sabe que cada 1.000 metros é 1 quilômetro. Então, 36 mil metros são 36 quilômetros. Então, podemos escrever 36 quilômetros, né? Aí vocês perguntam, mas não tinha que ser em metro? Se tiver em metros, tudo dá o padrão nas unidades. Para jogar na fórmula tem que ser em metros, sim. Agora, quando a gente dá o resultado final, a gente vê aqui que é mais fácil escrever em quilômetro, podemos escrever em quilômetros. Mas para colocar valores na fórmula, sempre usa as unidades padrão. Coulomb para carga, Newton para força e metros para distância. E esse aqui fica como desafio, né, para vocês. Duas cargas elétricas de 5 e 9 estão separadas por 6 metros. Qual será a força elétrica, né, de uma terceira carga colocada na metade da medida, né? Então, o que vocês têm que fazer nesse exercício, né, como desafio? Vocês vão ter 3 cargas. Então, vocês têm que calcular 2 a 2. Essa carga C aqui de 3 coulomb que vocês vão colocar na metade da distância, vocês têm que calcular a força dela com a primeira e calcular também a força com a segunda e ver se essas forças têm o mesmo sentido. Se tiverem o mesmo sentido, a gente soma. Se tiverem sentidos opostos, a gente subtrai, né? Está escrito aqui, ó. Forças de mesmo sentido se somam e forças de sentidos opostos se subtraem. Então, quando a gente tem várias cargas, a gente trata 2 a 2, né? No caso, a carga C vai tratar justamente com a carga A e com a carga B, já que a carga C está comparando com as duas no meio delas ali. E essa aqui é um outro desafio, né? Também, né? É um exercício mais complicado essa letra B aqui, né? Então, se concentre em tentar resolver a A, pelo menos, né? E os outros exemplos anteriores, e sobrando um tempinho aí, tentem resolver a letra B também, ok? Muito bem, então, essas são a aula, né? Aqui concluímos a nossa aula. Deixa eu ver, não citei a fonte aqui, mas é do nosso livro texto. Até mais.